Então, ah, eu vi, estão falando aqui que começou a gravar. Mas assim, essa é a questão, né, do namoro, do casamento com alguém que não é cristão, né? Geralmente ele destrói você, né? Hoje existe um conceito, a gente vive uma sociedade que a gente chama de pós-moderna, né? E no pós-modernismo, as pessoas dizem que moral, né, é uma preferência, é uma preferência pessoal. E as coisas são relativas, né? É, é, eles até, não sei se as pessoas citam isso, mas tem uma frase famosa do Einstein, né, que fala que tudo é relativo, né? Só que a verdade é que nem tudo é relativo. Ah, então, uma vez, né, eu conheço um professor da igreja chamado Douglas Jacob. Ele estava fazendo uma palestra, né, e na verdade muitas das coisas que eu coloco aqui eu pego com ele, assim, aprendo com os livros dele. E assim, ele estava numa palestra, né, numa universidade, e uma pessoa da plateia, né, uma mulher, né, virou e falou assim: Olha só, eu achei interessante as coisas que você falou, mas eu discordo sobre existir verdade absoluta. Verdade absoluta não existe, né? Então, ele virou para ela, então ele perguntou assim: é errado uma pessoa comer criancinhas, né? Cortar um bebê e comer, ela fazer isso, pô. E aí um professor, né, se levantou e falou: não responde para ele está querendo te pegar. Se você disser que sim, ele vai dizer que existe absolutos, né? Só que acabou perdendo, assim, né? Ele acabou perdendo em vez de ganhar a audiência, né? As pessoas ficaram, né, contra eles, né? Que existe verdade absoluta e comer criancinha é uma coisa terrível. Você está querendo ganhar uma discussão ou você está querendo ver a realidade das coisas, né? Ah, então, uma coisa que eu acho interessante a gente falar eu não sei se alguém pode botar o vídeo para gente organizar. Eu não sei se está para eu parar aqui de apresentar. Queria que vocês vissem esse vídeo aqui. Eu vi Aí, se daqui. o Vinícius. É, Você vai mas eu, colocar meu Meet não tá, abriu. tá, eu vou botar É, aqui então. tá? Não, antes de falar, de colocar, pode ir colocando. Eu queria falar só uma coisa aqui para a galera. É assim, eu não estou dizendo que um ateu não pode agir moralmente, tá? Isso aí não é o que eu disse. O que eu estou dizendo é que o sistema ateísta, né, ele não acredita no certo e errado, no absoluto moral, né? Então, uma pessoa que é ateia pode fazer coisas boas, né? Mesmo que ela e também coisas erradas, né? Mas, e mesmo que quando ela faça algumas coisas que ela considera moralmente corretas, isso vá contra a ideologia dela, né? Não seja graças à ideologia dela, né? E aí um exemplo que eu dou, que eu acho interessante, é assim, tem gente que diz que não existem gases na atmosfera, porque não dá para a gente ver os gases, né? Não sei se você já encontrou algum maluco desse, né? Mas tem gente que diz, não existe, na nossa atmosfera não tem gases, né? Não tem nada, não dá para você ver e tal. Isso não impede que ela respire esses gases e continue viva, né? Então, ainda que o sistema ateísta seja contrário à existência de uma moral sólida ou definida, ainda assim, muitos deles vivem através de conceitos morais firmes, né? Porque eles estão inseridos no mundo criado por Deus que existe moral, né? Mas aí passa o vídeo, que eu acho que esse vídeo vai ser bem legal pra gente. Só me diga se o volume tá bom. Eu vou botar aqui e aí vocês me digam. Você pode ser bom sem Deus? Vamos descobrir. Incrível! Aí está. Prova inegável de que você pode ser bom sem acreditar em Deus. Mas espere, a pergunta não é: você pode ser bom sem acreditar em Deus? A pergunta é: você pode ser bom sem Deus? Aqui está o problema. Se Deus não existe, qual fundamento permanece para que bem ou mal, certo ou errado sejam objetivos?
Se Deus não existe, os valores morais objetivos não existem. E aqui está o porquê. Sem um ponto de referência objetivo, não temos como dizer que algo está realmente para cima ou para baixo. A natureza de Deus fornece um ponto de referência objetivo para os valores morais. É o padrão ou estándar no qual todas as ações e decisões são medidas. Mas se não há Deus, não há nenhum ponto de referência objetivo. Tudo que temos é o nosso ponto de vista, que não é mais válido do que o ponto de vista de qualquer outra pessoa. Esse tipo de moralidade é subjetiva e não objetiva. É como uma preferência por sorvete de morango. A preferência está no sujeito, não no objeto. Por isso não se aplica a outras pessoas. Da mesma forma, a moralidade subjetiva só se aplica ao sujeito, não é válida ou obrigatória para qualquer outra pessoa. Assim, em um mundo sem Deus, não pode haver nenhum mal e nenhum bem. Nada além de indiferença cega e impiedosa. Deus manifestou a sua natureza moral para nós em forma de mandamentos. Eles fornecem o fundamento para deveres morais. Por exemplo, o atributo essencial de Deus, o amor, é expresso em seu mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Este mandamento fornece um fundamento sobre o qual podemos afirmar a bondade objetiva da generosidade, abnegação e igualdade. E da mesma forma, podemos condenar a maldade objetiva da ganância, do abuso e da discriminação. Isso levanta um problema. Algo é bom só porque Deus assim o quer? Ou Deus quer algo porque é bom? A resposta é nenhum. Em vez disso, Deus quer alguma coisa porque Deus é bom. Deus é o padrão dos valores morais, assim como o espetáculo musical ao vivo é o padrão para uma gravação de alta fidelidade. Quanto mais uma gravação soa como o original, melhor ela é. Da mesma forma, quanto mais perto uma ação moral está em conformidade com a natureza de Deus, melhor é. Mas se o ateísmo é verdadeiro, não existe um padrão definitivo, e então não pode haver obrigações ou deveres morais. Quem ou o que estabelece tais deveres sobre nós? Ninguém. Lembre-se, para o ateu, os seres humanos são apenas acidentes da natureza, animais altamente evoluídos. Mas os animais não têm obrigações morais um para com o outro. Quando um gato mata um rato, ele não faz nada moralmente errado. O gato está apenas sendo um gato. Se Deus não existe, então devemos ver o comportamento humano da mesma forma. Nenhuma ação deveria ser considerada moralmente certa ou errada. Mas o problema é, bem e mal, certo e errado, existem. Assim como a nossa experiência sensorial nos convence que o mundo físico é objetivamente real, a nossa experiência moral convence-nos de que os valores morais são objetivamente verdadeiros. Toda vez que você diz, "Ei, isso é uma injustiça, isso é errado", você afirma sua crença na existência da moralidade objetiva. Estamos todos bem conscientes de que o abuso de crianças, a discriminação racial e o terrorismo são errados para todo mundo sempre. Isto é apenas uma preferência ou opinião pessoal? Não. O homem que diz que é moralmente aceitável estuprar criancinhas está tão errado quanto o homem que diz 2 mais 2 são 5. Isso tudo equivale, então, a um argumento moral a favor da existência de Deus. Se Deus não existe, valores e deveres morais objetivos não existem. Mas os valores e deveres morais objetivos existem. Portanto, Deus existe. O ateísmo não fornece um fundamento para a realidade moral que cada um de nós experimenta todos os dias. Na verdade, a existência de moralidade objetiva nos aponta diretamente para a existência de Deus. Obrigado, Hugo. E aí, gostaram do vídeo? Você pode ser bom. Achei muito legal. Uhum. Legal. Eu gostei muito. Achei bem feitinho, bem autoexplicativo. Achei meio pesado a parte do terrorismo, do bagulho. Achei, caramba, é precisamente tudo isso. Mas faz o ponto, faz o ponto. Ah, legal. O que acontece, assim, às vezes também, é que as pessoas, elas acreditam que
o cristianismo, ou Deus, ou a Bíblia, é alguém que vai te condenar. Então, você não deve viver com culpa, né? Esquece que Deus existe e vive sem culpa, né? Então, tem a gente passou o vídeo aqui, tem um cartaz, né, que é na internet, né? Sem Deus, sem culpa. A crença em Deus, né? Awakens, ela desperta o fanatismo e a culpa, né? Viva livre da responsabilidade e se desbatize, né? Assim mesmo, né? Isso eu peguei lá na internet, né? Num site lá, na internet, né? Então, assim, o cristianismo traz culpa, é o que as pessoas falam, né? Se Deus existe, você tem culpa, você vai ter que responder pelo que você faz de certo e pelo que você faz de errado em algum momento, né? Ah, e a pergunta é, a gente realmente pode se libertar disso? Simplesmente negando que existe lei ou negando que, que a gente que se eu disser que Deus não existe, eu não vou precisar prestar contas para ele? Então, isso não é razoável, né? Mesmo que você diga que Deus não existe, se Deus existir, ele vai realmente considerar o que é certo e o que é errado. E você vai ter que passar por um julgamento, né? Então, você na sua mente ficar dizendo que Deus não existe não muda uma realidade, né? Ou seja, mudar o seu pensamento não muda a realidade do que realmente existe. Então, se realmente existe um Deus, não há o que a gente faça, nada que a gente faça, que vai libertar a gente dele, nesse sentido, né? Muitas pessoas falam, eu faço bem, né? Independente de ser condenado, né? Independente de se eu receber uma recompensa. Eu vou fazer o bem independente disso. Mas isso é um pouco infantil, porque presta atenção, se alguém está dirigindo um carro e passa um carro de polícia, logo a pessoa para e pensa, qual é a velocidade que eu estou indo? Eu estou dentro da lei. Então, a existência de uma autoridade nos faz questionar se a gente está indo bem ou não e faz a gente querer ir bem, né? Então, a ausência de autoridade, né, não é a solução para os nossos problemas, ou não acreditar que existe autoridade, né? Na verdade, às vezes isso acaba sendo uma rebeldia e muitas vezes é tola, né? Enfim, o ateísmo ele tem um problema dele ser amoral, né? E aí eu queria falar sobre os outros, né? Outras questões. Eu acho que eu passei mais tempo no primeiro e eu acho que ele vai ser realmente o ponto principal, mas eu queria falar desses outros pontos também, né? Qual é o propósito da sua vida? Isso é uma pergunta para você. Talvez você demore a sua vida toda para responder, mas se você tivesse uma resposta agora, o que você diria? Qual o propósito da sua vida? Pô, eu tava até falando outro dia com o Vini e o Felipe, pô. Eu me lembro que depois que eu fui batizado, né, eu fiquei meio. Eu fui batizado, legal. E aí eu tava me sentindo assim muito, tipo, nossa, legal, eu recebi a bênção de Deus, eu sou batizado, digamos assim, né? O que eu faço agora? Aí eu parei, assim, 5 segundos pra poder pensar e disse assim, ué, prega a palavra, né, o vagabundo, sabe? E então acho que agora, apesar de eu não conseguir tanto, eu peço a Deus que ele me dê, assim, esforço para poder conseguir, mas eu acho que o principal agora, o foco da minha pessoa como cristão, acho que pessoa como geral, né? A gente não separa a vida cristã, mas você me entendeu. Acho que o principal foco agora é tentar convencer o pessoal, né, levar para a igreja e mostrar a verdade, né? Aham. Legal, Hugo. Obrigado. Legal. Assim, por que eu quis fazer essa pergunta? Eu queria que você pensasse, né? Se Deus não existe, né? Se Deus não existe, do que vale você viver? Depois que você morrer, acabou? Qual o sentido da sua vida? Não existe eternidade. O que você faz depois de um tempo vai ser esquecido. Do que vale a vida sem a figura de Deus? O que eu acho interessante é que essa mesma questionamento foi feito por Salomão, né? Do que vale a vida sem Deus?
Ele falou assim: a vida sem Deus é ilusão. É ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A gente gasta a vida trabalhando, se esforçando, e afinal, que vantagem leva em tudo isso? Pessoas nascem, pessoas morrem, mas o mundo continua sempre o mesmo. O sol continua a nascer e a se pôr e volta ao seu lugar para começar tudo outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas e acaba no mesmo lugar. Todos os rios correm para o mar, porém o mar não fica cheio. A água volta para onde nascem os rios e tudo começa outra vez. Todas as coisas levam a gente ao cansaço. Um cansaço tão grande que nem dá para contar. Os nossos olhos não se cansam de ver, nem os nossos ouvidos de ouvir. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. O que foi feito antes será feito novamente. Nada há de novo nesse mundo. Será que existe alguma coisa de que a gente possa dizer, veja, isso nunca aconteceu no mundo? Não. Tudo já aconteceu antes, bem antes de nós nascermos. Ninguém lembra do que aconteceu no passado. Quem viver depois das coisas que vão acontecer no futuro, também não vão lembrar delas. Essa era a visão, né, de mundo sem Deus. Sem a existência de um Deus, a vida é sem sentido. E a nossa existência é vazia. Depois de tanto procurar significado na vida sem Deus, Salomão diz, de tudo que foi dito, a conclusão é essa: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Então, o ateísmo não dá sentido para a nossa vida, né? Ah, mas a gente é uma obra-prima de Deus, né? A gente foi criado para servir a Deus, para adorar a Deus, né? Para dar glórias para Deus. E a gente se encontra realmente pleno quando a gente faz essas coisas. As pessoas podem até negar isso, mas à medida que você pratica, o que eu acho muito interessante é que Jesus, ele tem uma frase no Evangelho de João, né? Ele fala assim: se vocês não acreditam em mim, faz as coisas que eu estou falando. Depois você diz se você acredita ou não. Então, assim, às vezes a gente tem uma filosofia de vida, a gente tem uma ideia, mas, assim, se a gente viver pelo que Deus fala, no final das contas, a gente vai ver que eu acho que Deus tinha razão. Né? Enfim, e Deus nos fez a gente de maneira especial. Ah, tem uma coisa que eu acho que é interessante, que tem uma frase do Carl Jung, que fala que a principal neurose dos nossos dias é a sensação de vazio. Hoje a gente falou sobre identidade, né? No culto de domingo, né? Sem Deus, a nossa identidade é vazia. As redes sociais, o glamour, as curtidas e tudo mais. Até mesmo tirando a gente fala da arena das mídias sociais, das redes, mas fora disso, no mundo real, a gente trabalhar, até a gente criar filhos, a gente se casar, sem Deus, essas coisas são sem sentido, né? Tem um escritor, né, e filósofo que é o Jean-Paul Sartre. Ele fala o seguinte, que como a vida não tem sentido, né, o suicídio pode ser uma ação aceita num mundo sem Deus. Porque a vida é sem sentido. Se a pessoa se suicida, e daí? Mas se eu, quando me tornei cristão, antes de me tornar cristão, eu tinha muitas vezes que eu me sentia triste. Ficava questionando se minha vida valia a pena e tal. E tinha vários momentos em que eu tinha bem baixos emocionais. Mas eu me lembro de quando eu me tornei cristão, que eu não conseguia me sentir triste. Eu não conseguia me sentir triste. Parecia que aqueles momentos tinham perdido significado para mim, porque a minha vida tinha valor e tinha significado por causa da minha escolha por Deus. Então isso fez toda a diferença para mim. Fez toda a diferença para mim. Assim,
Eu sou cristão há mais de 20 anos, cerca de 20 anos. Assim, eu já tive momentos em que me senti triste, mas eu nunca coloquei em questão mais o meu valor, a minha identidade. Eu tenho uma outra visão de mundo, eu consigo viver de forma bem diferente. A minha vida faz sentido. Mas o vazio é a principal neurose dos dias atuais. Então, a gente falou sobre o ateísmo ser algo que é amoral, algo sem sentido, e o ateísmo é incoerente, né? E só a gente falou isso da outra vez, né? Da outra aula que a gente teve, né? Eu tirei esse quadrinho. Eu não estou compartilhando mais minha tela, né? Não, né? Então deixa eu compartilhar aqui. Então, tem um quadrinho que eu tirei de um vídeo do filme, né? Deus não está morto, né? Então, eu tinha falado dessa frase aqui, né? Depois, agora, esse videozinho. Não sei se dá para vocês lerem, de repente no celular não vai dar, mas ele faz um debate com o professor dele, né? E ele fala o seguinte: os ateus dizem que ninguém pode provar a existência de Deus e eles estão certos. Porque Deus é imaterial, não tem como você provar por ciência a existência de Deus. O método científico é baseado no materialismo. E Deus não é matéria. Deus é imaterial. Deus é espírito, como a Bíblia fala. Então, se você quiser uma pegada, uma fotografia ou qualquer coisa desse tipo para provar a existência de Deus, você não vai ter. Mas você vê o efeito que ele tem nas pessoas. Tem coisas que você não pode tocar, não pode ver, às vezes não pode nem medir, mas você sabe que elas existem, né? Como a eletricidade, os campos elétricos, campos magnéticos. Mas existem também outras coisas que a gente sabe que existem, que a gente também não mede, nem são da física, mas que a gente sabe, que é o amor, a misericórdia, a justiça. Você não tem como medir essas coisas. Mas, por exemplo, eu não duvido que minha esposa me ama, nem que minhas filhas me amam. Mas eu não tenho como fazer uma medição, nem colocar numa balança. Mas isso é real, é muito real. Então, assim, Deus não dá para ser provado por meio de experiências, né? Ninguém pode provar a existência de Deus. Tá bom, tá certo. Mas também ninguém pode provar que Deus não existe. A grande problema do ateísmo é que o ateísmo não é uma posição dizendo que isso aqui é o que existe. O ateísmo é isso aqui não existe. A é uma negação e teísmo é da existência de Deus. Então, o que ele está falando é que Deus não existe. Só que para você dizer que Deus não existe, você tem que se colocar na posição de alguém que sabe toda a verdade, que já estudou tudo, que já sabe de tudo, que toda a hipótese foi testada e provada, e a única forma de você fazer isso é você sendo um Deus. Então, o que você está dizendo que não existe é o que você está dizendo que você é. Então, o ateísmo é uma coisa completamente incoerente. Completamente incoerente. O gnosticismo ainda tem mais sentido, quer dizer, talvez Deus exista, talvez não, eu não tenho como dizer. É mais razoável do que o ateísmo. O ateísmo realmente é uma posição que logicamente falha, porque você se coloca na posição daquilo que você disse que não existe. E assim, geralmente os ateus falam, né? Não existe verdade absoluta, né? Ah, e, e aí você pergunta para ele, e o que você falou é verdade absoluta? Né? Eu não sei se vocês conseguiram pegar a lógica aqui dessas frases, né? Mas se você está dizendo que não existe verdade absoluta, o que você disse já é contrário, né? Já é. Então, o que eu falo quando o sistema de ateísmo é incoerente é nesse sentido, né? A lógica dele é falha, né? Ah, o ateísmo também é incompleto, né? Porque o ateísmo não consegue explicar coisas como o amor, a misericórdia, a justiça, que vão além do conceito. Porque, para um ateu, né? Quem é você? Você é a obra do acaso, construída
aleatoriamente, de uma forma maravilhosa pela natureza, né? Mas se você foi construído de uma maneira aleatória, por que que o teu pensamento é correto? Porque ele não pode ser aleatoriamente ter errado, a forma de você pensar não pode ser equivocada, ou você não foi formado, você não pode ser um acidente, né? Um acidente não faz as coisas exatamente como devem ser, né? Então, quem diz que os seus sentimentos, o seu amor, amor é mais que sentimento, na verdade, né? Ou as suas convicções, de fato, são reais, né? Se você é só um acidente, você é só um acaso. Então, explicar tanto dá sentido para a vida, quanto você entender plenamente os relacionamentos, são coisas que o ateísmo falha, né? E por último, né, que eu queria falar é que o ateísmo ele é incompleto, né? Ah, ah, aqui tem algumas frases, né? Eu sou o resultado de forças cegas ou fui criado por Deus. Para qual fim a história está se movendo? Existe um propósito maior no jogo? Quem sou eu? Como eu me relaciono com os outros? O que é certo e o que é errado? E quanto ao problema do mal? O que tem sentido e o que vale a pena? O que eu deveria estar fazendo com a minha vida? Assim, essas perguntas o ateísmo não responde. Então, ele é definitivamente incompleto. E assim, existem outras coisas que podem mostrar o quanto o ateísmo é incompleto, mas eu não queria me estender mais, né? E, e, e por último, né? Acho que eu não coloquei o último, não, que o ateísmo ele é inconsistente. Então, o ateísmo fala sobre o problema do mal, né? Que Deus, se Deus existe, ele não ia permitir o mal, né? Todavia, né, não existe mal e bom ou bem para um ateu, né? Porque não existe moral definida, né? Então, ele é inconsistente em várias argumentações. Então, o que eu queria transmitir para vocês são essas coisas, assim, né? Que o ateísmo ele é um sistema que tende a fracassar. E não é um sistema de mundo que faz sentido. Ele não é moral, porque não tem a moral. Não é que ele seja imoral ou contra a moral, ele não define moral. Ele não traz sentido, ele não traz coerência, ele não completa e nem tem consistência em si mesmo. Por isso, acreditar em Deus é algo que realmente faz sentido. Aqui eu acho que eu vou parar aqui a gravação e se você quiser fazer para deixar você à vontade, e aí se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser compartilhar algo, queria te deixar bem à vontade aí, tá bom? E agradecer a todos aí pela participação.